Vamos fazer uma pequena introdução para aquilo que há de ser o novo formato do nosso projeto de pequenos grupos. Vamos lá? A ideia básica para esse novo modelo de pequenos grupos é enfraquecer o conceito de multiplicação dos PGs e fortalecer o conceito de discipulado. O que significa isso? O nosso pequeno grupo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é chamado de pequeno grupo multiplicador. Ele é de fato um programa de multiplicação da igreja, de crescimento da igreja. E por isso, o formato do pequeno grupo, ele tem como objetivo aquela pessoa que não é cristã, aquela pessoa de fora da igreja, exatamente para trazer essa pessoa para a igreja. Nesse novo formato, nós não enfocaríamos a pessoa de fora, mas a pessoa de dentro da igreja. Nós enfocaríamos os membros da igreja. Eles seriam o alvo do pequeno grupo. O crescimento deles, o crescimento na fé, o crescimento na oração, o crescimento na sua vivência com Deus. Nós trabalharíamos então num discipulado com os próprios membros da igreja, portanto, ok? Não haveria aqui nesse sentido o alvo ou a necessidade da multiplicação do grupo, uma vez que não é a multiplicação que é o objetivo, mas o crescimento do próprio membro da igreja, tá certo? A reunião dos grupos, ela então teria como propósito a edificação dos membros. O que eu estou tentando dizer é que esse projeto ele é voltado para a igreja, não para fora dela. A igreja vai ter que pensar, né, de fato, em algo para fora, né, para abençoar as pessoas de fora, mas esse projeto especificamente, ele deve abençoar especificamente os membros da igreja. O esforço da liderança, então, deve consistir em fortalecer o discipulado, para que a partir desse discipulado a igreja então se organize em pequenos grupos. Aí sim, depois que os irmãos estiverem firmes e fortes, quando os irmãos entenderem a ideia da multiplicação, né, e assumirem esse ministério de multiplicação, de que nós somos chamados por Deus para multiplicarmos, aí sim então nós podemos pensar numa ideia de um pequeno grupo multiplicador, tá bem? Na prática, como seria? Os membros mais maduros da igreja, eles assumiriam o discipulado dos membros da igreja, né? A gente já tem alguns irmãos que já inclusive fizeram um pequeno estágio, já fizeram os primeiros estudos, já sabem como funcionam. São os irmãos mais maduros e podemos dizer inclusive que são os líderes dos pequenos grupos que já existem. A ideia é começar com os pequenos grupos que já existem. Se você não é membro de nenhum pequeno grupo, então eu sugiro que você entre em contato com a igreja. Responde a essa mensagem de WhatsApp, dizendo que você quer participar, tá bom? E a gente vai incluir você também. Porque em princípio a gente vai começar com os pequenos grupos que já existem, porque eles já estão divididos e os líderes já têm contato com essas pessoas. Então é um jeito mais fácil da gente chegar nos membros da igreja. Então eu insisto, se você não é membro de nenhum pequeno grupo, dá um sinalzinho aí, tá bom? Manda uma mensagem pra gente para informar que você quer participar. E a gente vai dar um jeito de incluir você então nessa proposta, tá joia? A gente vai começar então com os líderes de pequenos grupos. O estudo, ele consiste, na verdade, o foco, né, do estudo, ou a essência desse projeto, ele é esse caderno de estudos, tá? Ele foi feito pela nossa irmã Eliane, né? Ela imprimiu pra gente, a partir de um trabalho que a gente fez neste livro, inclusive, o Chamado para Servir. Na verdade é o primeiro de uma série de 7 livros, né? E nós estamos trabalhando então com essa série. Bem, esse livro de meditações, ele é então a base de todo o nosso discipulado. Vocês vão fazer então meditações diárias, são 5 meditações por semana. Então você pode meditar, por exemplo, na palavra do Senhor de segunda a sexta, e você tem o sábado e o domingo livre, né? Você fique tranquilo no sábado e no domingo. Ou então de terça a sábado, ou de quarta a domingo, conforme for o seu calendário, como você achar melhor, tá joia? O livro de meditações, ele é a base desse discipulado. A gente vai fazer então essas meditações. E numa reunião, então, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa periodicidade, a gente então vai falar como foi a nossa experiência, como tem sido o nosso crescimento
na fé, o nosso relacionamento com Deus e coisas desse tipo, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês os temas, né, que serão abordados. Nós temos ao todo 19 semanas e são mais de 90 estudos, né, para vocês terem uma ideia, são mais de 90 dias. Vai dar mais ou menos uns 4 meses e meio essa primeira etapa. E aqui nós temos então os temas que nós vamos cobrir nessa primeira etapa, que vai levar 4 meses e meio então. Nós vamos começar aqui com uma introdução geral, tá certo? Onde nós vamos aprender os conceitos de chamado e de seguir a Jesus. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito de permanecer em Cristo, o que significa isso. Vamos aprender então a viver na palavra, ou seja, meditar, ler, decorar a Bíblia, estudar a Bíblia. Vamos aprender a importância da Bíblia em nossas vidas. Depois vamos aprender a oração, orando com fé, como orar para que nossas orações sejam respondidas. Depois vamos aprender um pouco sobre nossa comunhão com os outros irmãos, por que a comunhão é importante, conceitos como o amor, o perdão, né? Nós vamos aprender um pouco sobre isso, a tolerância, o preconceito, coisas muito importantes em nosso tempo. Vamos aprender depois também alguma coisa sobre o nosso testemunho ao mundo, aprendendo a partir do exemplo de Jesus e da igreja primitiva, como podemos ser testemunhas eficazes neste mundo. E por fim, vamos aprender um pouquinho sobre a ministração aos outros, ou seja, como você pode ser uma bênção na vida de uma pessoa, num trabalho social ou num ministério social, alguma coisa desse tipo, tá joia? São esses os temas e eu creio que eles cobrem tudo o que é importante na nossa vida cristã, tá joia? Aqui tem um exemplo de uma meditação diária. Irmãos, a meditação diária é só isso, tá bom? Uma meditação, ela é meia página de sulfite, tá joia? Então isso é meia página, olha, pode ver. Ela é bem curtinha, a letra é grande, inclusive. Quanto tempo você leva para ler isso aqui do início ao fim? Eu acho que se eu começar a ler aqui no alto e ler até o fim, eu devo levar uns 3, 4 minutos, talvez, né, para ler tudo isso. Se eu responder essas questões que estão aqui no meio, né, talvez eu leve uns 5 minutos, não é verdade? Se eu meditar um pouquinho aqui no versículo, vamos dizer que eu vou levar uns 6 minutos. E aí tem uma oração aqui no final. Vamos dizer que eu levo mais 1 minuto nessa oração, 7 minutos. Irmãos, 7 minutos. É isso que você precisa para crescer na sua fé. 7 minutos na presença do Senhor. Não tem segredo, não tem que inventar nada, não é? É muito simples e é só o que você precisa fazer. 7 minutos por dia. É lógico que alguém, né? Alguns irmãos são mais empolgados, né? E talvez vão ficar meia hora, não tem problema, tá bom? Mas aqui a gente está tentando mostrar que é muito simples, com 5, 6 minutos você consegue fazer esse estudo, tá joia? E todas as lições são iguais a essa. Elas têm um versículo, primeiramente. Você lê o versículo e tira do versículo um conceito para você levar para o seu dia. Esse versículo, por exemplo, diz: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, você tira um conceito e passa o dia inteiro pensando nele, tá bom? Eu, por exemplo, fiquei pensando nesse conceito, olha, a vara que não pode dar frutos, né? Eu passaria o dia pensando nisso, uma vara que não dá frutos, né? Que coisa triste, né? E eu ficaria clamando a Deus misericórdia para que eu nunca seja uma vara que não pode dar frutos. Deve ser realmente uma coisa muito triste, não é? Passa o dia pensando. Se você tiver um versículo para você meditar durante o dia, você vai ver que diferença isso vai fazer na sua vida. O estudo é pequeno, mas você vai passar o dia pensando nisso, tá bom? Geralmente os estudos têm também um questionáriozinho ou aqui algo que a gente vai aprender, né? Você tem que anotar, responder sim ou não, ou uma pequena atividade, né, que você responde e no fim uma oração, tá? É uma oração muito simples, você não precisa inventar nada na oração, ore aquilo que o texto sugere. Essa oração diz: peça a Deus que o mantenha ligado à videira, declare diante de Deus a sua dependência do Espírito Santo. É isso aí, olha. Então você ora: Senhor, eu declaro agora a minha dependência do Senhor e quero permanecer ligado à videira, em nome de Jesus. Amém. Pronto, essa é a oração que você precisa fazer, não é simples? No instantinho você faz e com isso então você cumpre então o seu objetivo de meditação diária, tá bom? Como eu disse, são 5 por semana. Além de ser pouco, você ainda tem 2 dias livres. Olha que bênção, não é?
Vamos entregar aos irmãos também uma folha contendo versículos para decorar. Então você tem aqui a primeira semana, você tem a segunda semana, a terceira semana, e aqui os versículos, tá certo? Da primeira, da segunda, da terceira e assim por diante, tá bom? Você vai recortar um versículo como esse aqui, vai colocar na sua carteira e vai andar com esse versículo a semana inteira. Então esse é o versículo da semana. Você vai ter sempre um versículo da semana, tá certo? Aquele que você lê, medita, é o seu versículo com Deus, tá joia? E aí você decora esse versículo e quando você reunir com o seu facilitador, aí você vai então falar o versículo decorado. Tem uma semana para decorar e vocês vão decorar bem facinho. Alguns são bem pequenininhos, né? Olha esse aqui até já decorei, ó. Pelo amor servir uns aos outros, olha que pequenininho. Mas alguns são maiores, que nem esse aqui, ó, já é um pouco maior, né? De qualquer maneira, a gente vai decorar um versículo por semana e ele vai servir então de base para o nosso crescimento naquela semana, tá joia? Uma outra atividade que nós vamos entregar aos irmãos é um quadro de leitura bíblica. Você pode, e nós vamos incentivar os irmãos a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, tá? Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia inteira em 3 anos. Não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas olha a dica, né? Leia um capítulo por dia. Tem gente que gosta de ler mais, né? Tem gente que lê 3, 4, 5 capítulos. Irmão, amém. Se você lê 5, leia 5, 10, o que você, né? Eu gosto de fazer campanha, eu gosto de ler um por dia, na verdade, né? Às vezes eu não leio nenhum. Eu leio menos do que um, né? Às vezes eu leio só alguns versículos. Mas às vezes eu gosto de fazer uma campanha, por exemplo, eu separo um dia onde eu vou ler um livro inteiro, né? O livro que eu li da Bíblia, o maior livro que eu já li do início ao fim, sem parar, foi o livro de Jeremias. Ele tem 52 capítulos. Foi uma bênção. Vocês podem fazer isso. Separa um dia para ler um livro inteiro. É uma bênção, né? E aí vai anotando aqui, olha, o que você leu, né? Você vai anotando e vamos supor, hoje eu vou ler Naum, né? Vou ler Naum capítulo 1. Aí tá aqui, ó, Naum, tá aqui. E aí você vem e marca aqui, ó, Naum capítulo 1. Pronto, tá marcado. E você, né, deixa aí. Daqui a 3 anos, você sabe que leu Naum, você não vai ler de novo, até que você marque tudo, vai lendo um capítulo, não precisa ser em ordem, né? Eu recomendo que alguns livros você leia em ordem, história, como Gênesis, por exemplo, né? Por exemplo, como Crônicas, Samuel, né? Esses livros aqui, olha, né? Às vezes é bom ler inteiro, né? Mas alguns livros não precisam, que nem Salmos, você não vai ler Salmos inteiro, né? Deixa Salmo, lê um texto, por exemplo, lê um livro de Juízes. Eu vou ler Juízes. Lê Juízes capítulo 1 e lê um salmo, né? Leia esse salmo aqui, ó, que já está até marcado aqui, ó, né? Você lê um salmo e pronto, olha que beleza, já leu, né? Tiver mais tempo, lê um salmo grande, o Salmo 119, né? Eu não tenho muito tempo, então lê um salmo pequenininho, sei lá, uma ideia legal. Aí você vai acabar lendo até 2, né? 2 capítulos por dia, tá certo? Lê um provérbio, quando acabar Salmos, né? Aí você lê um provérbio, que também dá para ler um capítulo por dia, não é? É uma beleza. Lê aqueles livros que só tem um capítulo, que nem Obadias, né? Já mata logo Obadias, né? Mata, digo a leitura, é claro, né? Enfim, tá vendo? É muito legal, você vai ler a Bíblia inteira e a gente vai ficar muito feliz de ver os irmãos, né, chegando e testemunhando, pastor, li a Bíblia inteira, terminei hoje. Aí nós vamos chamar você lá na frente, você vai, né? Nós vamos orar pela sua vida, agradecer a Deus por ter dado a você esse privilégio, né? Tá certo? Receber um certificado de leitura, não sei, a gente pode até pensar na ideia, pensei agora no certificado, tá bom? Mas é uma ideia muito legal fazer esse quadro de leitura, tá? Também vamos entregar aos irmãos uma lista de oração. Em princípio, a gente está pensando nessa aqui. Essa é uma lista de agosto, que é da Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões Mundiais, ela emite uma lista todos os meses, né? Agora essa está em agosto, mas quando chega em setembro eles vão emitir uma nova. A gente vai imprimir essa lista e passar então para os irmãos, por quê? Quando você for orar, aproveita e ore por missões. Aqui, olha, você tem uma oração por dia, e aí você, até o dia 31, começa no dia 1º de agosto e termina aqui no dia 31 de agosto, olha que bênção, né? Então você vai ler e você pode orar por missões, não precisa demorar, né? Pastor, não tenho tempo de ficar orando meia hora. Irmão, ninguém está falando para você orar meia hora, né? Ora aquela oração rapidinha de 30 segundos do estudo, e aí os últimos 30 segundos que faltam, você vai orar também 30 segundos, né? Pelo menos um minutinho de oração, né?
Aí esses 30 segundos que faltam, você aproveita e ora por missões também. Ah, que dia é hoje, né? Ah, hoje é dia 14. Ah, eu vou orar aqui no dia 14. Vou orar pela Argentina. E aí tem o motivo, né? Agradeça a Deus, papapá. Aí você ora, né? Pelo motivo, rapidinho. Coloca aquilo diante de Deus, tá certo? Eu tenho certeza que se você começar, né? É que nem coçar. Começou a coçar, você é gostoso, né? O resto vem naturalmente, né? Então, coçar e ler a palavra é assim, é só começar, né? Então, é assim, você vai orar ao Senhor e você vai ser muito abençoado também através dessa oração por missões, tá bom? Vamos passar para vocês essa lista, tá joia? Bom, como seria então o projeto em execução? Nós vamos então entregar os livros para os mediadores, que serão então os líderes dos pequenos grupos, e eles vão então receber esses livros. E a maioria deles, né, ou todos eles, já conhecem o livro, já fizeram algumas lições. Nós já fizemos um projeto piloto, né, então esse pessoal já sabe como funciona. E aí então eles vão pegar esses livros. Aí eles vão então pegar o seu grupo, né, contactar o seu grupo, que são em princípio os pequenos grupos, e vão apresentar, cada um vai apresentar então no seu pequeno grupo o projeto, vai mostrar o livro, tá certo? Vai fazer uma lição com o grupo, pode ser online, por exemplo, né? A gente está fazendo bastante coisa online, pode ser online, ele vai fazer então com o pessoal, tá bom? Ele vai entregar o material para os membros da igreja, vai explicar como funcionam as leituras, as meditações, o relatório de prestação de contas, tá? Que tem lá no livro, né? Você lê, você faz a meditação e tica lá que você fez, tá bom? Para você depois falar sobre a sua experiência no grupo, como é que foi, o seu problema, ter alguém para estar orando por você, ok? Então é isso. O mediador, então, ele vai fazer isso. A gente está chamando aqui de mediador, pessoal. A gente não chama de líder. A gente está evitando um pouquinho a palavra líder, porque não é bem um líder, né? Na verdade, o líder é você mesmo, tá? É você que vai ter que ser líder da sua própria vida. Ninguém vai liderar você. Ah, se eu não ler, se você não lê, fazer o quê, não é? Ninguém vai liderar, não existe um líder. O mediador ou facilitador, ele é só um facilitador, tá bom? Ele marca a reunião, porque na verdade o facilitador ou o mediador, ele também está que nem você, ele está lendo diariamente, também está crescendo na fé, tá bom? O nosso líder é Jesus. E o professor também, ele não é nem professor, o professor é o Espírito Santo, tá bom? O propósito é realmente você crescer, é você e Deus, o negócio é você e Deus, tá bom? Não é a cobrança, quem tem que cobrar é Deus na tua vida, não é o seu líder, tá bom? E com certeza a cobrança de Deus é bem mais pesada, não é verdade? Antes fosse um ser humano cobrar da gente, né? Mas a cobrança de Deus também é uma cobrança amorosa e graciosa, amém por isso, sempre dando uma chance, né, uma nova chance, o que é bênção, né? Bem, enfim, o mediador ou facilitador então vai entregar o material explicando como funciona e vai marcar junto com o grupo então uma reunião. Essa reunião pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, tá certo? Não existe, pode ser uma casa, pode ser em outra casa, não tem mais essa questão de que tem que ser na mesma casa, pode ser na igreja, mas eu não quero ir em casa de ninguém, então a gente marca na igreja, agora não pode marcar na igreja porque a gente não está indo para a igreja, né? Não podemos ir, mas quando tiver culto pode ser na igreja também, não tem problema, né? O importante é que tem que reunir, em algum momento você vai ter que conversar com o seu facilitador, porque sozinho, né, não tem sentido. A gente tem que ter alguém com quem conversa, alguém que compartilha o problema, compartilha a dificuldade, alguém que ora por você, né? Crescer junto, afinal é para isso que é a igreja, né? Se fosse para crescer sozinho, Jesus não tinha feito a igreja, ele tinha convertido as pessoas e deixado elas vivendo sozinhas, né? Mas a igreja é para estar junta mesmo, tá bom? Então, o facilitador ele vai marcar um dia lá, que pode ser mensal, bimensal, sei lá, né? E o dia que for melhor para o grupo, e aí então ele vai fazer isso aí, tá bom? Aí ele marca, o grupo se reúne, e aí tem a prestação de contas, tá joia? Então é isso, irmãos, esse é o projeto. Eu insisto que o pessoal dos pequenos grupos já vai ser contactado. Se você não participa de um pequeno grupo, então eu sugiro que você entre em contato com a gente, tá bom? Responde esse WhatsApp, tá? Avisando, olha, eu quero participar. E aí a gente vai anotar o nome das pessoas que não estão nos pequenos grupos, mas que querem participar, para a gente poder então dar um jeito de incluir essas pessoas
nesse projeto, tá? É bênção, irmão, bênção para você, bênção para sua família. Não tem como você se aprofundar no relacionamento com Deus e não ser abençoado, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você fique na paz do Senhor e tenha aí um dia muito abençoado, ou uma noite muito abençoada, e que o Senhor realmente guarde o seu coração, tá bom? E faça a sua parte, busque o Senhor, busque profundamente o Senhor e espere conhecer as profundezas de Deus, amém? Que Deus o abençoe e que a paz do Senhor cubra a sua vida.